Então, vamos lá. Então, começando, né, ligando a máquina, né, nós precisamos, então, CNC on. Depois, né, precisamos apertar o botão de emergência. Ligar a máquina, machine on. Fechar a porta da máquina. E aí a máquina está ligada, né? Depois disso, outro ponto que nós precisamos é referenciar os eixos da máquina. Eu vou abrir a porta aqui para você enxergar melhor. De fazer essa referência, né? Para isso, nós precisamos clicar em Jog, Home ATC, Home, fechar a porta, olhar de cima, e Ciclo Start. Aí referenciou o eixo X, Y e Z. Tá? Com isso, aí nós podemos começar a mexer na máquina. Né? Então, conforme eu tinha mostrado na aula anterior para vocês, a gente tem, que nem no torno, né? Na esquerda aqui, essa barra de ferramentas. Nós temos o teclado alfanumérico aqui, né, com algumas funções, igual o do torno. A parte aqui de operação, muito parecida com a do torno também. Né? Como são comandos FANUCs, é bem parecido. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é inserir algumas ferramentas, né, e fazer o referenciamento delas. Tá? Então, que é o preset de ferramenta. Lá no manual, né, vocês vão procurar por preset de ferramenta. Bom, então, primeiro a gente insere, né? Vamos inserir duas ferramentas na máquina. Vamos inserir uma fresa de topo de 20 milímetros. Uma fresa de topo de 20 milímetros e uma broca de 10. Então, vamos lá. Na posição 1, nós vamos colocar uma fresa de topo. Vamos mudar aqui o diâmetro dela, né? Botar um diâmetro de 20 milímetros. E aqui nós vamos botar, então, na segunda posição, uma broca de, quanto que eu falei? 10. Então, a broca é 10 e a fresa 20 milímetros de diâmetro. Tá? Ok. Então, se nós formos aqui no Magazine, tá ali as ferramentas, né? Beleza. Como é que nós fizemos, então, para colocar essa ferramenta aqui e zerar, né, fazer o zeramento das ferramentas nessa peça? Bom, a gente pode dividir o referenciamento de ferramentas em duas partes, tá? Primeiro, a gente vai zerar os eixos Z, tá? O eixo Z. Depois, nós vamos fazer o zero PS, né, que é o G54, G55, G56. O zero PS ele vai zerar o eixo XY. E esse zeramento que nós vamos fazer aqui agora é só da altura da ferramenta. Tá? Então, a gente pode vir aqui, ó. Eu só vou colocar um pouco para cima aqui o bloco, né? Da peça para ficar melhor para nós visualizar e fazer os procedimentos. Então, a primeira coisa, né, é nós colocarmos o que está no Magazine do eixo árvore da máquina para nós poder fazer o procedimento de zeramento. Então, a gente pode ir em MDI, né, prog, e escrever o programa, ele já está aqui, ó. E aí, aquele probleminha que dava na aula passada, né? Nós dávamos ciclo start, ciclo start, e acabava que não conseguíamos fazendo rodar isso aqui, né? Conseguia fazer rodar. Aí,
eu já fiz um programinha, já deixei em alto aqui, ó, um programinha que vai fazer esse serviço para nós, né? Então, já fiz um programa, já deixei gravado na máquina. Só vou editar ele, né, para chamar que eu estou, então, programa 03, chamar a ferramenta 05 M6 e vou ligar a máquina, né? No meu caso, né, eu só vou alterar aqui de ferramenta 05 para a ferramenta 01. Alterar. Opa, chave. Alterou. Colocando em alto e dando ciclo start, vai realizar, a troca vai ser realizada, né? Aí, troca foi realizada e a máquina ligou. Tá. Nesse momento, então, nós podemos começar o zeramento no eixo Z. Como é que é feito o zeramento no eixo Z? A gente, primeiramente, temos que ir em Offset Setting, corretor, e aqui, nesse corretor, em geometria raio, então aqui, ó, é raio e comprimento, essas duas primeiras colunas são do comprimento da ferramenta, e as duas últimas aqui são do tamanho, do diâmetro da ferramenta. Tanto em raio, tanto em o diâmetro da ferramenta, a geometria da ferramenta, como de desgaste. Então, a gente vem aqui, ó, corretor de diâmetro, de raio, e nós vamos colocar o raio da ferramenta. Essa é uma fresa de 20 milímetros, então o raio é 10. Então, a gente vai digitar aqui 10 e vamos clicar na input, né? E aí ele assumiu 10 ali como o raio dessa ferramenta. Tá? Já podemos fazer isso sem chamar a outra ferramenta. Nós sabemos que a ferramenta número 2 é uma ferramenta de 10 milímetros, né? Então, uma broca. Então, o raio é 5 input. Vou limpar esses outros aqui. Eu vou colocar 0 input, só para não causar confusão para nós depois. 0 input, 0 input, 0 input, 0 input, 0 input. Beleza. Então, digamos que nós tivéssemos aqui 5 ferramentas. Nós ia tudo essa primeira vez, nós ia inserir todos os raios das ferramentas. Por quê? Para quando a gente possa fazer, dizer x0, z0, ela considere, né, que o zero está no centro da ferramenta. Né? Porque geralmente a gente só encosta uma lateral da ferramenta na lateral da peça. Então a gente tem que informar isso para que ela possa corrigir esses diâmetros das ferramentas. Tá? E pegar o centro, né, o eixo central dessa ferramenta, né? A linha de centro dela. Beleza. Então, isso foi feito. Depois, então, a gente tem que fazer, agora sim, peça por ferramenta, o referenciamento. Qual é o primeiro ponto que a gente tem que fazer agora? A gente tem que igualar os valores das coordenadas máquina e coordenadas relativas. Então, com a ferramenta girando ali, ó, né, pode ser parado também, eu venho em pós, AL, que é tudo, né? E aqui tem ó, Z0, X0, Z0, Z0. Então, aqui a gente digita Z, 0, preset. Ok, essa está zerada. A gente tem que digitar o valor que está aqui no máquina. Como no máquina estava 0, então a gente colocou 0. Tá? Depois disso, nós temos que tocar a peça com essa ferramenta. Por isso que eu deixei a ferramenta ligada aqui, né? Então, estou aqui em Jogue. Eu posiciono para tocar na superfície da peça.
Opa, engano, claro, né? Opa. Beleza, agora tem que só encostar aqui, né? Então, Z menos. Pegou. Vai dar uma pegadinha demais ali, né? O ideal é a gente fazer isso aqui com a manopla aqui, que daí vai tirar bem pouquinho mesmo, mas não tem problema. Nesse caso, então, a gente referencia a máquina, então, em offset settings. Nós vamos offset, que é corretor. A gente vai aqui, ó, em comprimento. Essa é a ferramenta 1, né? Então, tá ali. Digitamos Z e C input, ou em português aí é insert C. Tá ali. Beleza. Tá ótimo. Vamos fazer isso para as outras ferramentas também. Então, a gente vai fazer o quê para as ferramentas? Vai lá, vai igualar a coordenada da máquina com a coordenada relativa, vai aproximar, vai tocar na peça e vai vir aqui e dar Z insert C. Então, C input, né? Beleza, vamos retirar aqui a peça. Podemos até dar um reset para parar ela, né? Agora a gente pode ir em Edit, Prog, Dir. Eu já tinha o Prog aqui, ó. Aqui a gente troca para T02. Vamos chamar a ferramenta T02 e vamos mandar ligar a máquina. E aí, ela troca. Opa, e ligou. Beleza. Agora, vamos fazer a mesma coisa para essa ferramenta. Então, vamos aproximar. Vamos tocar em outro lugar, né? Pegou. Jóia. O que nós temos que fazer? Em pós, tudo, igualar o valor aqui, ó, Z menos 135.857, né? E dar preset. Ok? Acho que eu digitei errado, mas não estou vendo. Um milésimo. Depois, já tocamos a peça aqui, né? Então, ok. Depois nós temos que ir em Offset Settings, corretor. E aqui nós temos que escrever, então, na posição 2, no corretor 2 de comprimento, Z sem input, ou insert C. Beleza. Então, nós temos duas ferramentas que foram colocadas aqui e elas estão setadas. Tá? Beleza. Esse é o zeramento de ferramentas. Se tivesse mais ferramentas, a mesma coisa. Ia fazer esse mesmo procedimento. Tá? Esse procedimento é da página 133 a 134 do manual, tá? Esse é o referenciamento de ferramentas feito na máquina, né? E é exatamente assim que nós fizemos, com a ferramenta ligada, né? Existem outras maneiras de fazer? Sim, né? Vou desligar a máquina aqui. Lembra que nós falamos de usar o localizador da aresta? Então, existe também, né? A gente não liga, né? E a gente usa aquele aqui, ó, Select Edge Finder, né? Tá aqui. O localizador da aresta. A gente coloca o localizador da aresta ali e a gente faz esse... Desculpa, pessoal. O Z realmente a gente tem que fazer dessa maneira ou usando a probe, né?
que é aquela padrão que eu disse para vocês que nós tínhamos lá no IFSC. Esse aqui, né? Probe não, esse aqui, Z, o localizador do eixo Z, né? A gente sabe que tem 100 milímetros, então a gente chega, encosta a ferramenta e diz que ali tem 100 milímetros, né? Ele acende uma luzinha, enfim, a gente já viu isso. E também tem o localizador de arestas, né? Que a gente pode usar para localizar as arestas. Bom, eu falei que era isso, mas não é, né? Esse serviço, né, esse trabalho, é para referenciar o eixo Z. Tá? Agora, nós vamos referenciar o zero pés. Tá? Vamos definir o zero pés. Então, para isso, vamos em Edit novamente, Prog. Eu vou chamar novamente a T01, que a T01 vai ser a minha ferramenta para fazer esse trabalho. Então, trocamos, ela liga, e aí a gente vai encostar nas faces. Tá? Vamos encostar nessa face aqui, nessa face aqui. Então, vamos lá. Jogue. Rapidamente, descendo. Dá uma girada para enxergar bem. Tirar aqui. Vai lá, pegadinha. Pegou. Nesse momento, então, a gente tem que ir em Offset Settings. Offset Settings. Trabalho. E aqui, nós dizemos, né, que o Y, aqui no G54, né, lembrando que esse aqui a gente não mexe, só no G54, se ele quiser que Y é igual a 7, é igual ao valor do raio da ferramenta mais o sobremetal, tá? Dependendo por exemplo, aqui no nosso caso, digamos que nós não temos sobremetal, a ferramenta é 20, então seria 10. Dependendo da onde a gente posicionar essa ferramenta para fazer o zeramento, vai ser 10 ou menos 10, tá? Nesse caso nosso aqui, eu vou colocar menos 10, que é menos 10. Vamos puxar, para o outro lado. Agora vamos na outra face, né? Pegou? Aqui também vamos dizer que é x menos 10. Opa. X menos 10. Também medir. Tá? Para que isso? Quando a gente diz que vamos para o x0, z0, eu vou movimentar. Vocês observem aqui na coordenada aqui que nós vamos para o x0, z0, tá? Deixa eu só tirar um pouquinho para não quebrar aqui. Deixar ali. Opa! Teria que ter colocado x10, então. Errei. Vou colocar aqui, então, x10.
Quando eu coloco 0, 0, ó, pega no cantinho da peça ali, ó. Tá? E aí, esse cantinho da peça, o que acontece? A linha de centro da peça pegou exatamente no vértice, né? Então, aqui está bem no meio. Ok? Esse, que nem eu errei ali, mais 10, menos 10, enfim, às vezes tem o sentido, tá? Por exemplo, aqui a flecha, aqui, ó, flecha, não, a flechinha embaixo aqui, onde está escrito o nome do Sol Soft CNC, sei lá, Sean Soft CNC, positivo é o X para a direita, né? Então, por isso que a gente colocou X10. Y é positivo para dentro, por isso que a gente botou Y menos 10. E Z é positivo para cima, tá? Então, isso que a gente tem que ver aí. Só deixa eu toquei aqui no meu. Ok. Beleza. Então, pessoal, é isso, tá? O zeramento. Então, primeiro a gente zerou o eixo Z, né? E depois a gente zerou o eixo X e Y. Tá? Esse é o funcionamento aí da, da máquina. Beleza. E agora? Agora deu, tá pronto. Opa. Deu, tá pronto. Nós teríamos que escrever um programa e executá-lo. Ok? Beleza. Então, antes disso, eu vou mostrar para vocês a parte de operação, tá? Alguns ciclos que eu falei para vocês, que existem poucos ciclos, que nem no torno nós temos muitos ciclos. Aqui nós temos poucos. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Ok? Nós temos poucos ciclos. Então, tá aqui. Começamos aqui. Funções que simplificam a programação. Tá? São funções que simplificam a programação. Explanação. Ciclo fixo é um bloco de comando que informa ao CNC como executar uma determinada operação, a qual, se fosse programada em comando simples, resultaria em múltiplos blocos. Portanto, o uso de ciclos fixos simplifica a programação, reduzindo o número de blocos do programa. Tá? Geralmente, então, os ciclos fixos consistem em uma sequência de até 6 operações. Primeira operação, posicionamento do eixo X, Z, Y. Depois, avanço rápido para o ponto R. Tá? Ponto importante aí. Usinagem do furo. Operação no fundo do furo. Retração no fundo. Operação no fundo do furo. Retração do furo ao ponto R e retorno ao ponto inicial. Então, essa é uma operação. Tá? Então, está aqui ó, o eixo árvore, né? Vocês estão vendo. Está aqui a ferramenta. A ferramenta ela se desloca na operação até a coordenada x e y. Na operação 2, o avanço rápido até o ponto R. Então, vai em avanço rápido até aqui o ponto R. Tá? Que a gente chama de ponto de retorno. Depois, começa a usinagem do furo. Então, do ponto R até o final do furo, a gente tem essa operação. O ponto 4 está aqui parado, né? Só deslocar ali, né? Não fez esse caminho, né? Só para não as duas linhas não ficarem uma em cima da outra. A operação 4, então, é uma operação no fundo do furo. Por exemplo,
um tempo de permanência ali no fundo do furo para homogeneizar o furo, enfim. Então, essa é a operação 4. A operação 5, retração até o ponto R. Então, está aqui o ponto R. E a operação 6 é o retorno até a posição inicial. Tá? Beleza. Esses geralmente são assim, pontos importantes, né? Dividir em operações um ciclo. Basicamente, as operações, então, isso aqui é bem importante, eu já tinha falado para vocês. Basicamente, são 3 os tipos de operações nos ciclos fixos. Tá? Essas que a gente vai ver. Então, tipo 1, furação. Tipo 2, rosqueamento. E tipo 3, mandrilamento. Vocês estão vendo aqui que não tem nem as operações de ciclo fixo, né? Não tem nada que, por exemplo, diga, um desbaste, não sei o quê, né? Várias coisas que nós tínhamos lá no torno, ciclo de canais, não tem isso. Né? São basicamente ciclos de furação, rosqueamento e mandrilamento. Para te usinar uma superfície, é tudo em G00 e G01. Por isso, né, que eu falei para vocês, a complexidade de se fazer isso em G00 e G01. Né? Fazer toda uma superfície. Beleza. Entende-se como mandrilamento a operação de remoção de material, cavaco, de um furo previamente existente. Consiste em tornear furo, alargar furo, rebaixar furo ou chanfrar furo. Tá? O mandrilamento é o nosso, lá no torno, né, o nosso torneamento interno. Tá? Isso é um mandrilar. Então, por exemplo, tu quer fazer um furo de 50 milímetros, mas só tem uma broca até 25. Tu consegue, com a ferramenta de mandrilar, né, como se fosse uma ferramenta de desbaste interno, tu consegue aumentando esse furo até chegar nos 50 milímetros. Então, aqui, existem todos os ciclos, tá, que a gente tem, os códigos, ó, G89, G80, G81, G74, G73. E aí tem as operações, como é que é a retração em Z, qual é a aplicação que serve cada um deles, né? Então, estão vários aí. Alguns a gente vai ver, né? Alguns são muito similares entre eles, então, vendo alguns, a gente já está contemplando aí a grande maioria. Então, o primeiro que a gente vai ver, né? Nessa aula, vamos ver uns 3 nessa aula. E aí eu vou deixar uma atividade para vocês. Vocês já viram como zerar as ferramentas, né? E aí vou pedir para vocês fazer, né? Digamos, imitar os exercícios propostos aqui no manual, né? Os exemplos do manual. Então, fazer isso e me enviar. Então, a função G73, ou furação com quebra de cavalo. Essa é uma furação bem importante, né? Quando a gente tem um furo muito profundo, né? E pode acabar embuchando a broca e acabar quebrando. Então, essa é uma operação de furação com pequenos recuos para quebra de cavalo, sem recuo total ao ponto R. Então, a descrição da operação do ciclo fixo. A ferramenta ela se aproxima em avanço rápido do R, né? Ponto R aqui. Depois ela penetra o primeiro incremento, Q, em avanço programado. Então, ela sai dali do ponto R, vai até aqui. Retrai em 2 milímetros em avanço rápido. Tá? Depois, ela avança novamente mais Q. Ela retrai novamente 2 milímetros. Ela avança mais Q. Isso até chegar no ponto Z, que é o ponto final. Quando ela chega lá no ponto final, né, ela retorna em avanço rápido até o ponto inicial. Tá? Basicamente é isso.
Então, a síntese, a expressão, ela é G33, X, Y, Z, R, Q, F, K. XY, coordenadas do furo. Z, nível da posição final em Z. Então, Z menos 100. R, nível da aproximação rápida. Então, tu quer aproximar em R10, Z10, digamos, 10 milímetros da superfície. O Q é o incremento de corte, o F é o avanço programado, e o Q é o número de execuções. Q não, K, né? Se for indicado K igual a zero, a fração será somente memorizada para a posterior execução. Existe um parâmetro que a gente mexe lá na máquina, parâmetro 5114, que indica a distância de recuo. Valor milesimal, então, provavelmente vai estar setado na máquina 2000. Então, 2 para quebra de cavalo. Essa aqui, ó, é uma peça, é um dos exemplos que eu vou pedir para vocês entregar para mim. Tá? Vocês vão fazer só o videozinho realizando uma furação. Tá? Não precisa entregar o código. Tá? Só quero que vocês utilizem os conceitos, né, de zeramento e façam esses furos. Tá? É basicamente copiar, colar aqui, fazer todo o processo de zeramento lá. Lógico que vocês não vão precisar fazer, eu só quero que vocês coloquem lá na morsa um retângulo, né, de 85 por 100 por 40. Tá? Não precisa ter essa geometria, né? Só um retângulo e que façam esses dois furos, tá? Tá aqui o programa para ajudar vocês, tá? O que é cada coisa do programa? A gente já falou algumas coisas, né? Na aula passada, mas eu vou aproveitar aqui. Beleza. G17 era o plano XY, G21, G90 e G94 são questão de avanço e milímetro por rotação, coordenada absoluta. O G54, a gente já falou na última aula, né? Essa expressão aqui, que é enviar a máquina para uma zona segura de troca de ferramenta, seguindo aquele fluxograma que a gente viu na última aula, né? T02 é a ferramenta, nesse caso é uma broca de diâmetro 16, M6 troca de ferramenta, G54, 0 peça, S3000M3, G0, X 17,5, Y 20, né? Que é a posição aqui, ó, 17,5 e 20, que é o centro, né? Então, que é essa posição aqui do furo, né? Então, essa posição. Aí, depois que ele coloca nessa posição, antes de fazer o ciclo, ele chama G43, H2, D2, Z10, né? Aciona os corretores de altura e de diâmetro 2, né, que é onde está a ferramenta 2, né, que é a ferramenta 2. Opa, está aqui a ferramenta 2, chama os corretores H2, D2, Z10, que é a distância dessa superfície, a 10 milímetros da superfície. Depois, chama, então, G98, G73, Z-85, R2, Q10, F300. Beleza, fez essa primeira, vai fazer esse primeiro furo. Ele retorna, né? Chama, envia essa peça para o 67,5 Y20, G80, depois, novamente, afasta o G80, eu já vou explicar, tá? Afasta para a zona de troca de ferramenta e termina o programa. Então, basicamente é isso. Esse, então, para quebra de cavaco. Né?
Aqui uma função de rosqueamento, então, com macho flutuante, é o G74, tá? Sentido de rotação anti-horário, com macho à esquerda, rosqueamento com macho à esquerda. Então, tu tem o macho ali, ele vai até a posição inicial, vai ao ponto R, desce com o avanço correto, né? Até o ponto Z. Do ponto Z, ele dá um contra, né? Eu tenho contra do eixo. E aí vai até o ponto R novamente. E aqui ele troca novamente a rotação e vai até a ponta inicial. Até o ponto inicial. Tá? Ok. Para fazer isso, então, GT4, XY, coordenada, Z, nível da posição final em Z, R, né, o nível de aproximação rápida, o F, que é RPM vezes espaço, quando a gente trabalha com G94, que é o nosso caso do exercício exterior, ou F, quando a gente trabalha com G95. E K, o número das execuções. Aí aqui também tem um programa com macho à esquerda. Tá? Então, mesma coisa, muito parecido com defuração. Eu também vou querer que vocês façam esse programa. Também podem considerar um retângulo, isso aqui. E lembrando, né? Esse aqui tem um fator a mais de dificuldade, porque esse tem que fazer um furo antes de fazer a rosca, né? A rosca M8 aqui, vai ter que fazer um furo aí de 6 milímetros e depois fazer a rosca. Então aqui tu já vai usar duas ferramentas. Então tu pode pegar a parte desse programa aqui, uma parte desse programa, né? Mudar a broca, copiar esse programa, mas dar uma adaptada, né? E depois vai ter que usar essa parte para fazer o rosqueamento, tá? Presta atenção no manual. Não sei o que é o G43. Dá um Ctrl, um F3 ou um Ctrl F. Procura lá o G53, o que é nessas, o G43. Sistema de roscar com sistema rígido, tá? Que é o que a gente tem, né? Nós temos o nosso sistema de rosqueamento, né? Onde vai nossos machos lá no forno, é o sistema rígido, tá? Então não é o sistema flutuante. Mas só uma questão, muda só o aparato que vai no torno, né? Então esse seria melhor façam esse aqui, né? Com um sistema rígido. Então depois eu vou mandar a tarefa, né? E aí vai estar explicado. Vai estar explicado para vocês como fazer, tá? Beleza. Eu não mostrei, né, o comando, mas é muito parecido, tá? Só tem esse M29 aqui antes, tá? Deve ser especificado o M29S, tá? Que é a rotação. Aí ele tem que chamar o M29 para dizer para a máquina que o rosqueamento vai ser com macho rígido, tá? Mandrilamento fino com retorno descolado, deslocado do furo descendo. Esse aqui, a gente tem o esquema dele aqui. Eu gosto bastante desses esquemas, que é bem interessante. Né? Então tá aqui a ferramenta, né? Ela tem uma pontinha, né? Quem de vocês lembra de uma ferramenta de torneamento interno, vão lembrar dessa ferramenta. Essa ferramenta ela vai até o ponto inicial, né? Desce até o ponto E, vai até o ponto final.
Como isso aqui já tem um furo aqui, né? Tem um furo, ela se desloca, né? Tem esse Q, que é essa distância, se desloca aqui, e aí sim retorna, né? Então, basicamente eu vou desenhar aqui. Tem um furo, né? A ferramenta ela desce, tira o material, vai até aqui, sai. Vem, tira o material, sai. Vem. E aí esse furo vai aumentando, né? Vocês entendem, né? A ferramenta está girando, então esse furo aqui para o lado direito aqui, né? Que aqui já não dá para desenhar mais para o lado, ele está aumentando também, né? Então essa é a ideia do mandrilamento, tá? E o mandrilamento ele tem também G76, XY, a coordenada do furo, o Z, o nível da posição final, o R, o nível da aproximação rápida, o Q, incremento para deslocamento da ferramenta ao longo de X, então 0,1 milímetros. Cada vez que ele subir, que ele descer, ele vai tirar 0,1 milímetros. Vai retornar, vai tirar 0,1 milímetros. O F é o avanço e o Q, o K, é número de execuções. Beleza. Aqui tem um exemplo. Esse eu não vou pedir para vocês fazerem nessa primeira tarefa. Na primeira tarefa vai ser só a parte de furo e rosqueamento com macho rígido. O G80, pessoal, é o cancelamento do fluxo do ciclo fixo, que nem fosse o G40 para compensação de raio de ferramenta. Tá? E aí aqui já vem o G81, furação contínua, que daí nós vamos ver na próxima aula. Tá? Beleza, pessoal? Então era isso.